Olá, pessoal. A gente vai dar sequência nessa aula de hoje, aquilo que nós vínhamos tratando antes, né? Eu havia anunciado para vocês que o nosso próximo tema seria a relação entre o imperialismo do século XIX e o desenvolvimento da arqueologia. E o que eu vou tentar fazer aqui nessa aula é, demonstrar a sequência, né, de relações que existem entre todo esse processo que a gente vinha assistindo aí nas aulas anteriores, de uma construção pelos ocidentais de uma ideia de civilização, de alta cultura, de desenvolvimento no passado, na antiguidade, e por isso então essa busca deles, né, pelos lugares relacionados ao mundo antigo, como nós já vimos antes, né, toda essa busca de informações sobre como teriam sido os povos da Mesopotâmia, como teriam sido os povos da antiga Grécia, de Roma, do Egito. Esse fascínio pelo Egito, né, que é muito expressivo já desde os primeiros anos da Era Moderna. Eu mostrei para vocês que isso é uma curiosidade antiga dos europeus, mas é uma curiosidade que aumenta muito após o movimento do Renascimento, ou seja, quando já estamos iniciando a Era Moderna, aqueles 3 séculos importantes que eu sempre insisto com vocês, os anos de 1500, 1600 e 1700. Né? É dentro desse período, então, que essa curiosidade, esse desejo de saber mais e, de alguma maneira, a vontade de copiar modelos, tanto no campo das artes, como no campo do conhecimento, como no campo da política, de povos do passado. Mas, sobretudo, o que é mais importante é a ideia de grandeza nesse passado. Uma grandeza que eles colocavam em comparação com a Idade Média. Quando eu digo eles, eu digo quem? Os homens e mulheres da modernidade, da era moderna. Eles são os que vão começar a construir essa ideia de uma antiguidade grandiosa, de uma antiguidade esplendorosa, de uma antiguidade que tinha aquelas características que eu já enumerei outras vezes, né? Arquitetura monumental, forma de governo complexa, escrita, né? Esses elementos que eles identificavam como fundamentais para distinguir, então, uma civilização. E esse é o ponto, né? Esse desejo de encontrar uma civilização que, de certa maneira, pudesse explicar para os contemporâneos do século XIX o que era uma civilização, para que eles pudessem, então, enxergar nos europeus do século XIX a mais alta civilização daquele momento da história. E isso vai ficando cada vez mais claro, né, à medida em que eles vão construindo as suas teses, não apenas sobre a antiguidade, mas também sobre os povos com os quais vão entrando em contato ao longo do século XIX. Esse é um ponto importante. Aqui há uma separação que pode-se dizer que, de alguma maneira, permanece até hoje na mentalidade dos ocidentais. Principalmente quando nós nos referimos a povos do Oriente Médio, da Mesopotâmia e da região atual do Egito. O que a gente percebe nessa mentalidade que, de alguma maneira, permanece, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês? É que há uma ideia de uma grandeza do passado, uma grandeza de assírios, babilônicos, sumérios, acadianos e egípcios, e quando os ocidentais europeus, mas também os outros do Ocidente, os americanos, né, nós aqui da América, olham para os povos atuais que ocupam essas mesmas regiões, olham como se estivessem vendo uma região que teve um declínio. Isso é uma herança dos europeus do século XIX. Nós herdamos essa ideia, né? Eles não são grandiosos como foram os povos da Babilônia, os hititas, os fenícios, os persas, eles não são grandiosos como foram os egípcios do Antigo Egito. Tá? E isso é apenas uma convenção europeia, não tem nenhum amparo na realidade. Por quê? Porque está se usando exatamente os critérios que os europeus estabeleceram para isso. Uma grande civilização com um grande poder político territorial, com um grande conhecimento, um conhecimento arquitetônico, de engenharia, de matemática, de escrita, e que por alguma razão se perdeu. Então fica essa sensação. Bom, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é que todas essas ideias se reforçam na medida em que mais europeus passam a explorar estes lugares que estavam relacionados aos acontecimentos da antiguidade. Me refiro então de novo ao Oriente Médio e ao Egito, né? Basicamente aquelas áreas circunscritas no Mediterrâneo Oriental, com algum olhar também sobre a Grécia Antiga,
né, que foi o caso específico de Heinrich Schliemann, que nós vamos falar dele mais adiante, né, o pretenso descobridor de Troia. Ele tinha um interesse muito mais no mundo grego, no mundo helênico, né, e não tanto no mundo egípcio e no mundo mesopotâmico. Mas é um mesmo modelo, o mesmo protótipo de europeu, talvez ele seja um dos mais representativos, que vão perseguir essa ideia de grandes civilizações do passado que teriam se perdido e sobre as quais a arqueologia poderia trazer as informações para os europeus do século XIX em diante. Bom, vai acontecer um fenômeno político e econômico que vai favorecer grandemente o movimento de exploração nestas regiões. Eu me refiro a um acontecimento, a um período, a um processo que os historiadores denominam imperialismo. Para nós podermos falar do imperialismo europeu, do colonialismo europeu do século XIX, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né, e lembrar que no século anterior, nos anos de 1700, pelo menos duas coisas são importantes de vocês terem aí gravadas, né, na cabeça de vocês. Uma delas é a racionalidade, a ideia da razão, que vai se expressar num movimento chamado Iluminismo, né, a ideia das luzes da razão, que é pautado na crença de que o intelecto humano, a razão humana, era capaz de decifrar todos os fenômenos da natureza e, por isso, então, todo um esforço de reunir o conhecimento até então produzido, e isso vai dar origem ao projeto da Grande Enciclopédia Universal, que foi um projeto dos franceses, né, e que convidou os especialistas da metade do século XVIII em diante, da segunda metade do século XVIII, para produzir uma obra de grande volume, em vários volumes impressos, onde haveria ali botânica, vulcanologia, geologia, biologia, etnologia, história, música, arte, dança, enfim, todas as informações que parecessem importantes na forma de verbetes, ou seja, diferente do dicionário, que vem a explicação da palavra, o verbete dá uma explicação para um tópico, para um conceito. Né? Então, a Grande Enciclopédia Universal tinha essa característica, foi produzida, né? E existem, ela inclusive acaba de ser relançada aqui no Brasil, uma edição da Grande Enciclopédia, né, em vários volumes, e ela é um documento histórico fundamental, porque ela demonstra, então, aquele desejo, né, de homens do século XVIII da França em reunir todo o conhecimento que pudesse ser feito, produzido a partir da razão. Né? Ali não há, então, explicações religiosas do mundo, nem metafísica, né, nem espiritual, nada que o valha. São explicações da razão. Né? Isso tem um papel muito grande na formação das ciências, né, ali na segunda metade do século XVIII, é por isso que o século XIX vai ser o século da consolidação do conhecimento científico e da criação das áreas específicas dentro das ciências, já vamos falar disso. Então, essa é uma característica importante, a racionalidade. Né? E a outra característica do século XVIII, que também vai ter um impacto depois lá no imperialismo, é a Revolução Industrial, sem dúvida alguma. Né? Essa passagem de uma forma de produção de mercadorias e de gerar energia ainda necessitando muito da mão humana, ou muito da tração animal, da força animal, por exemplo, o moinho movido com tração animal, né, seja com junta de bois, seja puxado a cavalos, né, os moinhos de vento que precisavam de pouca tecnologia para gerar energia, né, que vão ser substituídos depois da Revolução Industrial por geração de energia através de máquinas, motores. Né. Nós vamos ter, num primeiro momento, as máquinas a vapor, então o vapor gerado pela energia da queima de carvão, tá? E isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da navegação em maior velocidade, quando você vai ter a substituição de toda uma tradição milenar de barcos à vela. Pensem nisso, nós estamos falando de barcos movidos à vela há milhares de anos no Mediterrâneo, substituídos agora por uma embarcação que é movida por um motor a vapor. É evidente que ele precisa, né, diferente do barco à vela que precisa do vento, né, e obviamente pode acontecer uma situação sem vento, mas não estamos falando de algo que o barco tenha que levar junto na sua carga para que possa funcionar, para barcos que vão precisar de uma matéria-prima fundamental, que é o carvão, e ainda embarcá-lo junto, ou seja, tem que ter um barco que tem que pensar inclusive nisso, né, no espaço, para que o combustível vá junto, né,
Só que a vantagem de um barco desses é que ele percorre distâncias muito mais rápido do que os barcos anteriores, né? Essa vai ser a primeira vantagem. A segunda é que eles podiam fazer embarcações de tamanhos diferentes, sendo que algumas podiam ser bem pequenas para explorar rios, por exemplo, né? Sem grande dificuldade de ter que lidar com o vento, né? É um barco a vapor. E também esses barcos podem levar cargas bem pesadas, né? Porque, em geral, também o madeirame tradicional dos barcos à vela vai começar a ser substituído por placas de metal, placas de aço, até que as embarcações serão totalmente feitas de aço. Nós vamos ter os barcos mistos, madeira e metal, e depois os barcos quase que praticamente todos feitos de aço, como são, né, os barcos atuais. Então isso é uma mudança importantíssima para o mundo do comércio e para o mundo da exploração fora da Europa. E também, claro, né, o impacto que teve nos trens, né, no deslocamento de cargas e pessoas dentro do continente europeu e fora dele, né, com essa locomotiva movida também, né, com caldeiras a vapor, também, né, permitindo um transporte de grande quantidade de mercadoria, né, coisa que por terra, usando transportes puxados a cavalo, era muito mais lento, né, e também a possibilidade de transportar passageiros, né, a grandes distâncias em tempos mais curtos. Nós estamos falando de duas coisas aí que modificam muito a vida das pessoas, né, e isso vai começar no século XVIII e vai se acelerar no século XIX. Então vocês têm aí a Revolução Industrial, porque ela vai provocar então o quê? Ela vai provocar mudanças na tecnologia, vai favorecer, evidentemente, o desenvolvimento de cada vez mais máquinas que vão substituindo a mão de obra humana, muito longe do que vai acontecer depois com a mecanização completa das indústrias, mas já apontando para essa característica, cada vez mais máquinas e menos operários, mas isso vai ser bem depois, né? Essas primeiras máquinas, o que elas provocam é uma revolução na velocidade de produção de mercadorias. Uma máquina manual que produzia X metros de tecido vai ser substituída por uma máquina movida a vapor que produz muito mais metros em menos tempo, né? Então, isso vai ser uma vantagem também para as fábricas europeias, fábricas de todo tipo. As de tecido são as que primeiro despontam, mas depois também fábricas de outras mercadorias, tudo que você puder imaginar, prego, vassoura, chapéu, cinto, bota, escova, engarrafamento de bebidas, tudo que você puder imaginar, onde a tecnologia pudesse entrar, ela entrava. E isso vai então criando uma situação em que, ao entrar no século XIX, essas características já estão dadas, né, e nós vamos ter então a racionalidade na indústria, né, pessoas se especializando em calcular quanto tempo leva para produzir tantos metros de tecido e se ampliar as máquinas e se usar X combustível, enfim, isso vai gerar uma enorme demanda, a necessidade de matéria-prima, tanto para a energia, o carvão, por exemplo, como principalmente a matéria-prima para as mercadorias. Então, todo tipo de fios, né, de vegetais para gerar fios para tecidos, para a tecelagem de roupas, tá? Então vocês veem aí que o carro-chefe é o algodão, não por acaso então o algodão vai ser a força da economia nas Américas, usando mão de obra escrava, é todo um sistema interdependente, é claro, né? Então você vai ter o algodão. No caso do Brasil, isso vai ter um impacto depois maior no século XIX com o café, né, dentro da mesma relação, né, de uma matéria-prima que é importante, no caso o café é um alimento, né, que vai ser para exportação, então isso vai contar também, né, como parte das necessidades europeias, até porque nós estamos falando depois de fábricas atulhadas de operários e operárias trabalhando dia e noite, o café é um estimulante, né, por natureza, então o seu consumo vai ser estimulado nas grandes cidades europeias. Então você vai vendo uma reação em cadeia, a partir da demanda dos europeus, né, a busca por determinadas mercadorias, determinadas matérias-primas, para que eles pudessem manter esse parque fabril crescendo, se desenvolvendo, né? E é aí então que nós vamos ver a ação dos governos europeus favorecendo os interesses das suas economias nacionais na competição com as economias dos outros países europeus. E aí você vai ter uma verdadeira guerra comercial, pela busca dos melhores lugares onde fosse possível, então, usar todo aquele conhecimento herdado da Revolução Industrial,
toda aquela racionalidade herdada do século XVIII para promover, então, aquilo que vai cada vez mais virando a palavra-chave dos europeus do século XIX. Progresso. O progresso. Progresso tanto tecnológico, né, aquele progresso técnico, o avanço das máquinas, dos motores, do uso da energia, para produzir sempre cada vez mais em menor tempo, e progresso social, que é uma ideia então que vai entrando na cabeça dos europeus de que eles estavam rumo de forma acelerada a um progresso, na medida em que viam seus hábitos mudando, né, e todas as coisas que faziam parte do seu cotidiano sendo impactadas por uma nova tecnologia chegando. Mais ou menos o que vocês estão vivendo, né, atualmente com o aumento exponencial da tecnologia digital, das tecnologias digitais invadindo o nosso cotidiano. Você tem que pensar lá atrás, 200 anos atrás, né, essas tecnologias como motores a vapor, né, locomotivas, barcos a vapor, máquinas nas fábricas, isso tudo entrando na vida das pessoas, né, e criando a possibilidade de que eles pudessem importar coisas que antes chegavam em pouca quantidade e a preços muito altos, como, por exemplo, chás do Oriente, matéria-prima para tecidos, temperos de todo tipo, né, e uma série de outras mercadorias. Então, isso vai fazer com que os governos da França, da Alemanha, a Alemanha ainda não, né, nós estamos falando do início do século XIX, a Alemanha vai se formar em 1870, portanto, né, 70 anos depois, né, de que outras nações já estão dando esse passo, né, da competição, mas vai participar também. Então, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Holanda, também a Itália, que também vai se formar depois de 1870, né? Alemanha e Itália ali 1870, 1871 se consolidam, ou seja, se unificam, até então elas eram regiões que não eram unificadas, mas que também de alguma maneira participavam dessa competição dentro da Europa, uma competição que vai significar então a busca por lugares onde fosse possível colocar em prática uma série de políticas que revertessem no crescimento econômico, né, da produção e do comércio destas nações. Né. Isso, é claro, vai ser possível também porque o conhecimento científico começa a avançar cada vez mais, há uma relação entre o crescimento econômico do capitalismo nessa fase e o crescimento científico, porque as ciências, e nós vamos ver aqui o caso da arqueologia, vão se beneficiar dessa demanda, porque vai ser possível também investir em pesquisas para desenvolver equipamentos, para desenvolver metodologias que pudessem favorecer o aumento da produção e a diminuição do custo da produção. Então vocês vão ter aí uma Europa, né, que já na segunda metade do século XIX está coberta de fábricas. Né? O ambiente de fábrica vai ser o ambiente, a paisagem urbana cotidiana, né, das cidades europeias vai ser marcada pelas fábricas. Né? Isso que é uma coisa que a gente tem muito forte na cabeça da gente, as antigas grandes fábricas. É desse período, né, que elas começam a tomar conta da paisagem, então essa paisagem europeia com chaminés para tudo que era lado, né, que cria essa fumaça, né, essa fuligem que toma conta dessas cidades, que passa a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Né? Então você tem uma lógica fabril, uma vida em torno da indústria e um enorme operariado que vai crescendo cada vez mais. Né? E paralelo a isso, então, você tem campos da ciência se desenvolvendo. Tudo isso vai desembocar, na verdade, vai criar as condições para que a política chamada imperialismo começasse a ser implementada. E ela tem algumas características. Né? Ela responde às necessidades das nações europeias, então, né? Ela é uma política de competição, onde cada país, cada nação vai tentar exercer o poder sobre determinada região, um poder imperial. Para isso, então, eles vão criar relações coloniais com determinadas regiões. Então a França vai fazer isso, a Bélgica vai fazer isso, a Holanda vai fazer isso, a Inglaterra vai fazer isso, e mais tarde a Alemanha e a Itália também. Colonizar determinadas áreas. E aqui é interessante a gente perceber que áreas serão essas. Né? Não será a própria Europa o fruto dessa exploração. Não, eles vão encontrar como alvo, né, das suas expectativas, onde estão então as coisas que nós precisamos? Na África e na Ásia. Né? Velhas conhecidas regiões de exploração econômica dos europeus, desde o início da modernidade, desde o início das grandes navegações,
Na verdade, de muito antes, porque era de lá que vinham as mercadorias que os europeus invejavam e desejavam, mas é a partir dos anos de 1500 que essas mercadorias ficam acessíveis aos europeus por causa das grandes navegações dos anos de 1400. Aí vocês lembram bem a expansão portuguesa, a expansão espanhola, né? Mas também ingleses, holandeses e franceses participando disso ao longo de todos os 300 anos da modernidade, que vai lhes permitir saber muito bem onde estão as mercadorias. Então nós estamos falando primeiro assim, onde tem matéria-prima. Tá? Bom, vamos pegar alguns exemplos. Carvão, tá? Marfim, que é uma coisa que nós vamos falar bastante daqui a pouquinho, né? O marfim, que são essas presas dos elefantes na África, que vai ter um alto valor dentro da Europa, porque com ele se faziam vários produtos, né? Cinzeiros, teclas de piano, adornos de mesa, pentes, escovas, uma série de coisas que eram bengalas, né? Pés de poltronas, uma série de mercadorias que tinham um alto valor porque eram feitas com marfim. Tá? E o marfim, bom, ele é conseguido a partir do quê? Da caça, né? do abater o elefante e extrair os seus marfins. Né? Então, esse é um exemplo, só um exemplo, né? De mercadorias buscadas na África, né? Por exemplo. O que vai acabar acontecendo? Então, primeiro, a matéria-prima. Segundo, a possibilidade também de um mercado consumidor, ou seja, não estamos falando só de um lugar que eu vou explorar, é um lugar que eu também vou tentar, é uma forma de explorar também, mas não é só tirando, mas eu vou injetar mercadorias nesse lugar. A minha própria presença para explorar faz com que eu leve também mercadorias para vender. Então, esses lugares vão passar a ser vistos também como mercados consumidores. Né? Isso vai explicar muito, pessoal, por exemplo, a campanha inglesa contra a escravidão na América. Né? Não é porque os ingleses eram mais humanistas e abolicionistas, mas porque eles tinham uma visão econômica do processo e escravo não consome, escravo não tem renda, ele não é mercado consumidor. Então vamos libertar estas massas que estão escravizadas e sem renda para que se transformem em massas com renda e possam consumir, né? Mesmo os produtos mais baratos, porque aí você vai ter toda a escala de produtos, como sempre foi, né? A louça mais cara para as elites e a louça mais simples, né, mais rápida de ser feita, com menos processos complexos, com matéria-prima mais simples, para ser vendida em grande escala, né, nesses mercados consumidores. Então nós temos fontes de exploração de matéria-prima, mercados consumidores, era uma coisa que se buscava, e realização de obras de infraestrutura, uma outra forma também de enriquecimento no sistema colonial na África e na Ásia, porque alguém vai ter que construir, alguém vai ter que receber o dinheiro para que se construam estradas, portos, estradas de ferro, pontes, entrepostos, tudo isso, né, locais para consertos, por exemplo, de embarcações, porque vocês imaginem o fluxo, né, de barcos entrando e saindo da África pelos rios que desaguam no Oceano Atlântico ou no Oceano Índico. Um exemplo básico é o Rio Congo, o enorme Rio Congo, né, que foi porta de entrada, via de acesso para o interior da África, foi dominado pela Bélgica por muito tempo, né, o famoso Congo belga, a gente vai falar dele depois de novo. Então isso é um exemplo também, né? Tem que se montar uma estrutura, construir estruturas, né? E aí, então, você tem mais uma possibilidade da presença europeia prometendo que está levando benefícios para as populações, que dizem, vejam bem, estamos fazendo uma estrada, vejam bem, estamos fazendo uma ponte aqui, mas o objetivo não era beneficiar essas populações, o objetivo era extrair as mercadorias e as matérias-primas e levar as mercadorias para esse mercado consumidor. Então tem essa situação, né, de montar uma infraestrutura para a exploração. E um aparato colonial. Aí sim, um aparato administrativo e principalmente um aparato militar. Porque essas duas funções se confundem no processo de colonialismo do imperialismo europeu na África. Eu vou tomar a África como exemplo porque ela é muito mais emblemática, a violência com que se deu essa exploração e os resultados disso, que a gente vê em menor medida, né, na Índia, por exemplo, e em outras regiões como Bornéu, Nova Guiné, enfim, né, lá já entrando no Oceano Pacífico, mas também lá uma presença colonial, no Ceilão, na Birmânia, né? Mas a África é o grande, é o lugar que mais atrai o interesse dos europeus, ingleses, franceses, holandeses, belgas, né, para criar estas zonas coloniais de exclusividade e poder, então, favorecer, né, as suas economias.
Qual é a relação disso com a ciência e, dentro dela, da ciência, a arqueologia? Bom, porque para realizar toda essa operação, né, de avanço sobre a África, não bastavam apenas as armas e o dinheiro, era preciso também conhecimento. Né? E é aí que entra a fusão de interesses. Agora eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse ponto aqui. A fusão de interesses é uma verdadeira troca de interesses. Né? Europeus, diletantes, exploradores, proto-arqueólogos que vão começar a desenvolver a arqueologia no século XIX, vão se beneficiar tremendamente da presença militar dos países de onde eles vêm, da presença administrativa, consular, diplomática, para ter acesso às regiões pouco exploradas por europeus. Isso é um clássico na exploração europeia do século XIX, tanto na África como na América também, como na Ásia também. Né? A África é o grande modelo. Então, é por isso que você vai ter essas figuras, né, conhecidas como Richard Burton. Richard Burton foi um agente colonial inglês, talvez o mais famoso agente colonial inglês, que atuou também, de certa forma, como arqueólogo, porque fez explorações arqueológicas na África, na Ásia, esteve no Egito, esteve aqui no Brasil depois como cônsul da Inglaterra, andou explorando aqui sítios arqueológicos como Sambaquis. Richard Burton é o modelo bem acabado desse explorador inglês. Ele é o descobridor das nascentes do rio Nilo, né, para dar um exemplo, né, da importância que ele tem. E o Burton, ele era um informante do governo inglês, ele trabalhava para o governo inglês. Então, quando ele retornava das suas expedições, ele produzia uma quantidade enorme de relatórios, relatórios muito detalhados, e relatórios que falavam tudo que fosse de interesse da administração política da Inglaterra para ter vantagem sobre seus inimigos e do interesse militar também, né, para efeito de preparar-se para ações e também para efeito da economia. Né? Onde são os lugares onde você tem informação que tem melhor mão de obra do ponto de vista cultural que estaria mais afeita para a gente colocar eles na construção de uma ponte. Um homem como Burton poderia ter essa informação. Olha, dos povos que eu encontrei na região, o povo tal é aquele que a gente tem o melhor relacionamento, talvez a gente consiga fazer melhor negócio com eles, propondo, né, isso. Então, Burton é um exemplo, né, desse tipo de explorador. Mas todo um quadro técnico, administrativo, vai abrir a possibilidade para alguém, por exemplo, sendo um cônsul, fazer explorações. Sendo um oficial militar, seja ele belga, inglês, holandês, alemão, ele vai poder, usando dessa posição que ele estava, fazer explorações. Seja ele um agente comercial como era o Schliemann, para falar do Schliemann de novo. Schliemann era um homem riquíssimo quando começou a fazer as suas explorações arqueológicas, porque ele tinha ganho muito dinheiro no comércio, ele aproveitou várias situações na Europa do Leste, principalmente, na Ucrânia, nos Balcãs, para fazer negócios. Né? E ele, nesse processo, também tinha seus interesses como diletante, como pesquisador da antiguidade, e ele usou dessa condição, porque tinha uma rede de contatos muito grande para poder chegar nos lugares. Então vocês vejam que ser um comerciante, né, ser um agente diplomático, ser um oficial militar, essas três condições mínimas, né, basicamente elas, permitiram que muitos dos primeiros arqueólogos, que ganharam fama como primeiros arqueólogos, fizessem o que fizeram. Poder chegar nos lugares com segurança, porque tinham a segurança das tropas militares coloniais que estavam presentes nesse lugar, militares franceses, militares ingleses, militares belgas. Né? Eles tinham uma rede de informantes locais, então eles podiam contratar carregadores, podiam contratar informantes, podiam batedores que vão na frente, que vão explorando e vão dizendo, dá para entrar por aqui nesse vale, por aqui é melhor não, porque o grupo é muito hostil. Né? Eles tinham a possibilidade de intérpretes, né, para poder se comunicar com as populações locais. Então, vocês vejam que há aí uma facilitação da entrada para explorar lugares que os europeus não teriam como entrar se não houvesse a presença econômica, política e militar dos seus países lá. O que eles entregam em troca? Como eu disse para vocês, é um caminho de duas mãos. Né? Eles vão entregar em troca as informações. Num primeiro momento isso. Né? Muitas informações, mapas de localização, línguas, né? Dicionários ou vocabulários, né? Vocabulários de línguas. Eles vão entregar
relatórios etnológicos, né, como é a organização social de determinado grupo, qual é a quantidade, como eles fazem a guerra, como eles fazem as trocas comerciais, isso. Mas há um segundo produto, vamos dizer assim, que eles entregam para os europeus. As suas teorias, prestem bem atenção, as suas teorias histórico-sociológicas sobre os povos. É aí que vai entrar a grande contribuição desses etnólogos, desses antropólogos, desses arqueólogos, quando eles têm um olhar depreciativo sobre as populações locais que habitavam a África no século XIX e a Ásia no século XIX, sempre colocando o europeu como uma criatura superior na escala social e justificando isso com teorias sociológicas, antropológicas, né, de diferenças culturais, de superioridade cultural, de atraso. Tá? Então aquela ideia deles de progresso passa a justificar a ideia de que todos os povos têm uma trajetória histórica que vai da selvageria para a barbárie e da barbárie para a civilização. E quando eles encontram povos, eles vão ver. Esses povos são quase civilizados, esses não são civilizados, esses são bárbaros, esses são selvagens. Não tem nenhum caráter de civilização. Essa informação, ela tinha um duplo significado para os europeus. Primeiro, legitimava a sua visão de mundo. Nós somos superiores, os nossos homens de ciência estão nos confirmando isso. E segundo, legitimava a sua ação sobre esses povos. Nós podemos fazer isso porque nós somos superiores a eles. Por exemplo, retirar as suas riquezas arqueológicas, levar para a Europa, sem nenhum drama de consciência. Por quê? Porque eles estão levando para a Europa. De novo, naquele velho sonho de reunir todo o conhecimento do mundo, eles estão levando uma enorme quantidade de objetos, alguns enormes em tamanho, por exemplo, desmontar completamente um templo e remontá-lo dentro de um museu na Europa. Isso é normal e você visita hoje grandes museus da Europa e você vê isso, né? Nem que seja ao menos a portada de um templo, se não dá para levar o templo todo, desmontá-lo e levá-lo para a Europa. Né? E, nesse sentido, fica legítimo fazer isso. Por quê? Porque eles são os únicos, na sua imaginação, que têm condições de estudar aquilo, de referenciar aquele passado, porque as populações locais não dão a devida importância àquele passado. Esta ideia permanece até hoje no século XXI. E é o principal argumento pelo qual os europeus não devolvem, né, aos países atuais o que retiraram no século XIX até o começo do século XX desses mesmos países. Claro que hoje há uma outra discussão, depois numa outra disciplina nós vamos discutir sobre isso, né, que é a questão da repatriação de material arqueológico, mas não é o caso aqui agora. Né. Há outros argumentos de por que não devolvem, mas esse é um forte argumento subjetivo de que é um direito histórico conquistado e que hoje falar em devolver múmias que estão no Museu do Louvre, por exemplo, para os franceses é uma bobagem. Né? Não tem sentido levantar esse debate. Né? Por que devolver? Né? O Egito tem bastante múmias, né? Afinal de contas eles têm o maior museu arqueológico do mundo, que fica no Cairo. Enfim, é um debate, né, importante, que é resultado, em parte, do imperialismo. Então o imperialismo, né, fica com essa marca. Ele foi uma política de competição dentro do capitalismo entre as nações europeias e ele se transformou, né, nessa política de disputa entre as nações que os levou a disputar territórios fora da Europa. A África é o principal objeto de desejo e disputa e isso favoreceu o desenvolvimento da arqueologia. Em seguida nós vamos ver, né, as ações concretas de alguns desses agentes. Hoje, né, eu queria demarcar especificamente essas relações, então, entre o desenvolvimento da arqueologia, porque foi possível fazer as pesquisas, explorar os lugares, e as práticas imperialistas da Europa no século XIX. Ok? Já já voltamos com mais uma aula remota de arqueologia do mundo antigo. Até breve, pessoal.